Olá, queridos, e aí, tudo bom? Vamos aqui tratar do nosso assunto de história. É, Falaremos sobre aí o antigo regime para depois darmos sequência ao iluminismo. Então, o antigo regime é, eram os modos de vida que duraram na Europa desde o século V até meados do século XVI, né? Por quê? Foi na época que preconceituosamente foi chamada de Idade das Trevas. Por que Idade das Trevas? Porque foi a época onde a igreja dominava tudo, tudo era baseado na fé, o que as pessoas fizessem de errado era pecado. E aí nós temos que treva é preconceituoso, um modo preconceituoso, porque a gente pode perceber que naquela época surgiram que as primeiras universidades, certo? Foram dentro dos mosteiros? Foram, mas não deixou de ser o surgimento, né, do conhecimento, da busca, de inovações. Teve, foi um período de inovações, não foi só um período obscuro, só um período fechado, certo? Mas, assim, foi um período descentralizado, porque na época do antigo regime, o poder ele estava na mão da igreja, até o século XV na mão da igreja, né? A igreja dominava tudo, o pensamento, e as pessoas acreditavam por quê? Uma vez que você é leigo, que não está procurando, não busca conhecimento, não tenha tempo, né? Porque você imagina uma sociedade com mais de 80% das pessoas que eram camponeses, né? Então era muito difícil de buscar uma formação. Então, ainda mais que eles acreditavam na fé, estavam segurados, protegidos diante, né? Pensando que a igreja não fosse usurpar pensando que a igreja não fosse mentir, não fosse corrupta, né? Porque é uma instituição religiosa. E o antigo regime, então a sociedade, nós vamos ver uma sociedade estratificada, hierarquizada e marcada pelas desigualdades. O que é que significa uma sociedade estratificada? Uma sociedade que de cima para baixo poucos têm privilégio e a maioria não tem privilégios. Né? Então, os poucos aí que tinham os privilégios eram quem? O clero, o clero e a monarquia e sua família. Nós vamos ter que essa política destacavam-se os monarcas, em certo período ela foi descentralizada porque era a igreja que mandava. Depois ela passou a ser centralizada quando? Quando a igreja perdeu o poder, porque teve aí a reforma de Martinho Lutero, depois a contra-reforma, para a igreja recuperar seus fiéis, mas o poder saiu da mão da igreja para ir para a mão dos reis. E os reis eles fizeram aliança com a burguesia para poder reconquistar esse poder. Essa aliança, como foi que aconteceu? Os reis eles tinham o sangue que a gente fala sangue azul, sangue de nobre, mas eles estavam falidos, não tinham riquezas. Né? E quem era que tinha as riquezas? Aqueles que trabalhavam, que eram os burgueses, né? Então os burgueses se aliaram aos reis com o intuito de que eles iriam ganhar títulos, ser nobres, condes, vice-condes e fazer parte aí da família dos reis, né? E a economia, ela estava também na mão dos reis, correspondente. Claro que após o feudalismo a gente tem aí o capitalismo, surge o capitalismo, a moeda, mas nós vamos ter que ainda assim era muito recorrente, muito forte a questão do mercantilismo, os reis controlando toda a economia, até porque os burgueses pagavam altos impostos. E isso, mais tarde, vai servir como um motivo para que os burgueses deixem a aliança com os reis e apoiem quem? Os iluministas, que é o assunto que nós vamos ver daqui a pouco. Ou seja, os iluministas vai ser quem? A burguesia se revoltando, porque eram eles que trabalhavam, que não quase que
quase não tinham privilégios, porque os privilégios que eles queriam era o quê? Ter direito de escolher quem iria governar, ou até mesmo eles serem, né, colocados como líderes políticos, que não eram, na verdade. Mas, mesmo eles não tendo direitos políticos, eles tinham que pagar altos impostos. Eles não tinham liberdade de comércio, né? Não tinham liberdade religiosa, principalmente, né? E isso vai fazer com que nasça, então, essas questões, os questionamentos, a busca pela razão, pelo esclarecimento, não só acreditar que, por exemplo, a questão dos reis serem reis, tinha a questão da divindade, que os reis eram reis por quê? Porque foi Deus que escolheu eles, que Deus deu esse privilégio para eles, né? Então, é o direito divino dos reis que é falado. E aí as pessoas se conformavam com isso, mas começa a surgir os questionamentos, a busca pela razão, o surgimento pela ciência, explicar as coisas de forma racional, não dizer, tá chovendo porque Deus quer, tá acontecendo uma peste, que é uma doença, porque é um pecado que Deus jogou sobre a humanidade, né? Saber que racionalmente as ações, para toda ação existe uma reação, né? Então, isso também não significa que os filósofos eles deixaram de acreditar em Deus. Não é que eles deixaram de acreditar em Deus, ou que eles passaram a criticar a igreja, ou que, como nós podemos ver, que os iluministas eram chamados de Illuminati, que queriam acabar com a igreja, demônios, essas coisas, tudo mais. Claro que nós também temos que compreender que vão ter aqueles cientistas, aqueles iluministas, filósofos, que eles eram deístas. Eles queriam uma explicação racional, mas ao mesmo tempo eles acreditavam em Deus. Já tem outros e tinham outros, né, filósofos, principalmente os iluministas, que não tinham nenhuma crença em Deus, que eram ateus, né, não acreditavam em Deus. Então, o Antigo Regime é isso. Uma política ali na mão da monarquia, a economia na mão da monarquia e a sociedade dividida, estratificada. Clero e monarquia, altos privilégios. E os camponeses e a burguesia, né, quase nenhum privilégio. E eram os que mais trabalhavam e pagavam os impostos. Então, aí vai surgir depois as revoltas. Aí, depois do iluminismo, a gente vai ver só o quê? Revoltas dentro da Europa. E depois a formação dos estados nacionais. Revolta a Inglaterra, querendo acabar com a monarquia, depois a França, querendo acabar com a monarquia, e o auge disso tudo aí foi o que? O século XVIII na Europa, querendo romper com o antigo regime, querendo uma política liberal, querendo uma economia liberal, querendo uma sociedade igualitária. Então, a maioria dos direitos que nós temos hoje, né, foram lutas que foram travadas em séculos anteriores. Então, para não complicarmos, né, então vou dar uma paradinha por aqui e daqui a pouco nos encontramos aí com o próximo assunto, que é o iluminismo. Beijos! Espero ver vocês o mais breve possível.